A paz do Senhor Jesus, mais uma noite na presença do Senhor nosso Deus. Estou iniciando mais uma live para, junto com vocês, meditar na palavra do Senhor e também orar em seu favor para que Deus confirme a vitória em sua vida. Aí onde você estiver acompanhando essa live, que o Senhor te abençoe. Convido você nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor. A palavra de Deus que está no livro de Romanos, aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Glórias a Deus. Esta palavra fala acerca da vitória, um cântico de vitória. Glórias a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas estas coisas? Esta palavra fala acerca do cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus, que nem mesmo o seu filho, o seu único filho, ele poupou por amor de nós, por amor de toda a humanidade. O entregou para que pudéssemos ter o perdão e a salvação. Como não nos dará também, por meio do seu Filho, todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor. O Senhor sendo por nós, ainda que Satanás ele lute, ainda que sejam grandes os intentos do diabo para com a nossa vida, o Senhor ele nos defende. Satanás ele tem uma fúria muito grande, não é somente contra a sua vida. Ele tem uma fúria muito grande contra toda a humanidade, porque ele sabe que Deus tem um plano para com a humanidade. O plano que Deus traçou quando enviou o seu único filho, Jesus, não o poupando, mas o entregou para morrer por nós. Satanás, ele ficou furioso, porque ele havia pensado, quando no Éden, o primeiro homem pecou e perdeu a comunhão com Deus, então ele se distanciou de Deus por causa do pecado. Entenda bem a palavra do Senhor. Ele se distanciou de Deus por causa do pecado, perdeu a comunhão e o acesso que ele tinha a Deus. E quando o homem pecou, o Senhor o expulsou, junto com sua mulher, do Éden. E cercou o Éden para que o homem não entrasse novamente, ou então pegasse daquele fruto no qual ele viveria para sempre. Se ele pegasse do fruto da árvore da vida, então o Senhor o expulsou de lá. E com o pecado que esse homem, Adão, cometeu, então houve uma separação entre o homem e Deus. A partir dali, todos que vieram, através de Adão, todos estavam distanciados de Deus por causa do pecado. O Senhor, ele visitava o homem todos os dias. Na virada do dia, o homem era visitado por Deus. Ele tinha uma íntima comunhão com Deus, mas que foi perdida por causa do pecado. Um plano que Satanás traçou quando ali ele fez o homem pecar contra Deus no Éden. E então, para os demônios, para Satanás,
Ele pensou que havia conseguido o que ele queria, que era destruir o plano de Deus, que era fazer com que o homem perdesse a comunhão com Deus. Ele sabia que a partir do pecado o homem então estaria separado de Deus e condenado à morte, porque por meio do pecado veio a morte. E Satanás, ele tornou-se inimigo. Ele era e é inimigo do homem. E ele constantemente, ele tenta enganar o homem com seus laços. Ele tenta planejar, através dos seus planos, ele tenta levar o homem a pecar contra Deus. E Deus, quando o seu plano, o plano que ele traçou para o homem, podemos dizer que, glórias a Deus, Satanás fez com que aquele plano do Senhor para o homem, que teria tudo para dar certo, mas Satanás impediu aquele primeiro plano de Deus, que foi criar o homem à sua imagem e semelhança e deixá-lo ali no Éden, onde viveria sem conhecer o pecado. Jamais provaria o pecado e também esse homem teria sempre uma íntima comunhão com Deus. Esse homem estaria em constante comunhão com Deus, era o que o Senhor queria. Ele criou o homem, criou cada ser humano para ter uma íntima comunhão com Ele e ter vida. E Satanás impediu esse plano. Mas quando o homem pecou e foi tirado do Éden, Deus traçou um outro plano. O plano que foi traçado por Deus a partir dali foi enviar o seu único filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo significa a palavra. Jesus, o Verbo, se tornou carne e habitou entre nós. Foi enviado por Deus com um plano. Deus traçou um plano que ele iria cumprir esse plano por meio do seu Filho Jesus. Deus traçou um plano para cumpri-lo por intermédio de Jesus. Deus traçou esse plano, um plano de salvação traçado por Deus para a humanidade. Um plano que Deus traçou para resgatar o homem que estava longe, distante de Deus, no pecado. Deus traçou então esse plano. E Satanás constantemente lutando contra o homem para destruí-lo e para impedir o homem de estar dentro dos planos de Deus. Porque quando o homem prefere o pecado e não ao Senhor, não à salvação oferecida pelo Senhor, glórias a Deus, ele permanece distante de Deus, é o que Satanás quer. Enquanto Deus traçou um plano para fazer com que o homem se reconciliasse com ele, Satanás traça planos para distanciar o homem de Deus. Mas o nosso Deus, em sua palavra, ele está nos dizendo, ele traçou o plano, enviou o seu Filho Jesus, que morreu por toda a humanidade. Até o momento da morte de Jesus, Satanás, ele pensava que havia mais uma vez conseguido destruir, acabar com o plano de Deus. Mas ele estava enganado. Quando ele viu que o Senhor Jesus foi condenado à morte, quando o Senhor Jesus expirou para o inferno, os demônios, eles pensaram que haviam obtido vitória. Vitória porque o Senhor Jesus estava morto. Aquele que o Pai traçou o plano por meio dele para trazer a salvação à humanidade, ele estava morto. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressurgiu
com poder e grande glória. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E Satanás, a fúria dos demônios aumentaram ainda mais. E hoje Satanás, ele sabe que se o homem aceitar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, aceitando o Senhor Jesus, ele tem ainda a oportunidade de salvação. Glórias a Deus, aleluia. Ele tem a oportunidade de se achegar a Deus. E esta palavra diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Através de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Deus, aleluia, ele está dizendo na sua palavra que por meio do Filho todas as coisas são possíveis, através de Jesus. E através de Jesus, aleluia, através do sangue de Jesus, Satanás, ele sabe que por mais que ele lute contra o homem, por mais que ele lute para destruir o homem, porque ele tem uma fúria muito grande da humanidade. Ele tem uma fúria muito grande do homem por causa do plano que Deus traçou para o homem. Porque quando ele foi precipitado, ele que antes estava ao lado de Deus, ele estava ao lado de Deus, mas se rebelou contra Deus, querendo ocupar o lugar de Deus em todas as coisas, até assentar sobre o trono de Deus. Quando ele foi precipitado, ele já está condenado. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto o homem, enquanto tiver vida, ele tem a oportunidade de receber o perdão e a salvação. E por isso Satanás constantemente, ele apresenta seduções, querendo induzir o homem ao pecado, querendo induzir o homem, levar o homem a cometer o pecado contra Deus, a desobedecer a Deus. Ele tenta de todas as formas, por meio de laços, ciladas, separar o homem de Cristo, separar o homem de Deus. Ele não quer que o homem tenha comunhão com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele não quer que o homem tenha esse relacionamento com Deus. Por isso que ele traçou o plano, fazendo o primeiro homem pecar contra Deus e se separar de Deus. E hoje também o diabo, ele luta ainda mais. Glórias a Deus. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não são os demônios, aleluia, glórias a Deus, que poderão, aleluia, nos afastar do nosso Deus, porque o Senhor está dizendo: se Ele é a favor da nossa vida, se Ele peleja por nós, aleluia, o Senhor é aquele que nos guarda, e Ele nos guarda dos laços de Satanás, Ele nos guarda das perseguições, aleluia, do maligno que luta de todas as formas para nos separar de Deus, aleluia, glórias a Deus. E o Senhor diz ainda na sua palavra: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Acusações há de todos os lados, mas aquele que está na presença do Senhor é justificado por Deus. Quem poderá condenar alguém que está na presença do Senhor e o teme, o serve, aleluia? Pois foi Jesus quem morreu por nós, quem poderá nos condenar? Glórias a Deus. E antes, quem ressuscitou, aleluia, glórias a Deus, para nos dar a vida, foi o Senhor Jesus, que ressuscitou para nos dar a salvação, aleluia. Mas entenda bem,
Satanás, ele luta porque você é um escolhido, porque você foi escolhida, porque você faz parte do plano que Deus traçou. Deus traçou esse plano para toda a humanidade, o plano de salvação. E Satanás, que já no Éden, ele traçou o plano para afastar, separar o homem de Deus através do pecado. Em nossos dias também ele luta e luta ainda mais. A fúria de Satanás a cada dia aumenta contra o povo de Deus, porque ele sabe que Deus não desistiu do homem. Mesmo o homem tendo pecado, ele traçou um outro plano através do seu único Filho Jesus para nos conceder o perdão e a salvação, porque o Senhor não queria e nem quer que o homem fique longe dele, distante dele. Glórias a Deus, aleluia. E Satanás, ele prepara suas ciladas, mas o Senhor está dizendo na sua palavra que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a nosso favor, ainda que os demônios, ainda que o inferno esteja lutando, glórias a Deus, se estivermos na presença de Deus, se permanecermos nela, glórias a Deus, seremos guardados por Deus, ainda que sejam muitos os ataques do inimigo contra a nossa vida, o Senhor nos guardará, nos livrará de todos os ataques do inimigo para nos destruir. Nada pode, aleluia, arrancar, glórias a Deus, aleluia, das mãos de Deus, aquele que tem servido ao Senhor, aquele que está na sua presença, aleluia. Eu não vou dizer para você que Satanás, ele não irá lutar. Se eu falar isso, estarei mentindo, porque o Senhor diz claramente na sua palavra acerca dos laços, das ciladas do inimigo. Até o Senhor Jesus, em seu ministério na terra, enquanto esteve na terra, ele foi tentado pelo inimigo, sofreu tentações, mas foi fiel, deixando esse exemplo para nós. E esta palavra que fala acerca, aleluia, de Cristo, que é Ele quem nos justifica, glórias a Deus. Se é Jesus quem nos justifica, quem nos condenará? Glórias a Deus, ainda que muitos estejam te condenando, ainda que muitos estejam te perseguindo, lançando pedras contra você, quem te justifica é Deus, aleluia. Glórias a Deus, não se importe, aleluia, com a condenação que vem, aleluia, da parte do homem para a sua vida. As palavras ditas pelo homem contra você, as acusações que estão te fazendo. O Senhor, ele está dizendo em sua palavra: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia, glórias a Deus. E também, glórias a Deus, ele diz ainda na sua palavra que é Deus, aleluia, é Ele mesmo, o Senhor, quem nos justifica, aleluia. Ele não está dizendo que não seremos acusados, que muitos não, aleluia, não irão, glórias a Deus, querer nos condenar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se Deus os justifica. Quem os condenará? Glórias a Deus. Se foi Jesus quem morreu por nós, glórias a Deus, aleluia, e ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus e que intercede por nós. O Senhor está dizendo, aleluia, quem pode, glórias a Deus, te condenar, se Deus, aleluia, é Ele quem te justifica. Glórias a Deus, quem tentará acusações contra a sua vida, você escolhido de Deus, você que foi escolhida, foi chamada por Deus, aleluia, Deus te justifica, ainda que todos à sua volta te condenem, glórias a Deus, intentem acusações contra a sua vida, o Senhor, Ele justifica aqueles que nele creem, aqueles que estão na sua presença, aleluia.
o servindo. Glórias a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração por meio desta mensagem. Para encerrar, glórias a Deus, volto a repetir o versículo da palavra do Senhor em Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Aleluia. Se o mundo te condena, saiba, você, servo, serva de Deus que está na sua presença, Deus te justifica. Não se importe com a condenação do mundo. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor Jesus está te justificando e ninguém pode, aleluia, te condenar, porque o único que poderia fazer isso, ele não te condenou por causa do pecado, mas se entregou sua vida por todos nós, não nos condenando, mas sim, aleluia, entregou sua vida para nos dar, aleluia, a salvação. Glórias a Deus. Deus, ele não desistiu, aleluia, da humanidade. Mesmo quando viu que o homem estava longe dele, por causa do pecado distante dele, ele traçou um plano com um amor imensurável, através do seu Filho Jesus, para por meio dele nos trazer a salvação. E através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, somos justificados. Aleluia, glórias a Deus. Vamos agora falar com o Senhor através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença, estar na Tua presença, fazendo essa live. Ó Deus, e também agora orando, apresentando ao Senhor esta pessoa, Senhor, que está acompanhando esta live, aqueles que ainda irão acompanhar. Meu Deus, no nome de Jesus, alcança cada vida, abençoando, concedendo força, graça, através do Teu Espírito Santo. Esta pessoa, Senhor, que tem sentido muito grande a perseguição contra a sua vida, Satanás perseguindo, perseguições de todos os lados, acusações de todos os lados, mas oh, Deus, faz esta pessoa entender que o único que pode, aleluia, que poderia condenar, mas não condenou, mas sim justifica, é o Senhor Jesus, aleluia, que deu a vida por todos nós. E o Senhor disse, Deus é por nós, quem será contra nós, aleluia? Ainda que todos se voltem contra nós, aleluia, o Senhor está conosco. Ore, canta labaxéria. Meu Deus, vai fortalecendo aqueles que estão desanimados, cansados por causa da luta. Ó Deus tremendo, Deus poderoso, a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nos dê graça para esperarmos no Senhor, para que as nossas forças, ó Deus, sejam renovadas. Nos dê graça através do Teu Espírito Santo, Deus, para nos achegarmos a Ti, para nos colocarmos mais na Tua presença, oricanta labaxéria, porque o preço que o Senhor pagou, aleluia, por nós, dando sua vida, glórias a Deus, foi muito alto o preço, o Senhor pagou com o Teu sangue, aleluia, porque foi plano do Pai para nos resgatar, o Pai que quer nos ver, aleluia, sempre próximos a Ele, em comunhão com Ele, não separados pelo pecado, glórias a Deus. Ó Senhor, venha transformar esta vida, essa pessoa, Senhor meu Deus, que ainda não teve um encontro contigo, ainda não te aceitou. Espírito de Deus, convence essa pessoa do pecado, convence do pecado, ele canta labaxéria, para que aceite o Senhor, para que venha para a tua presença, que seja o teu Espírito Santo, ó Deus, a fazer a obra em cada vida, em cada coração, meu Deus, nesta hora de oração, ó Deus, nesses
poucos minutos dessa live, peço ao Senhor que a tua palavra, Deus, através do teu Espírito Santo, a palavra na qual meditamos, ela possa penetrar em cada coração, no íntimo, no profundo, realizando uma grande obra, e que por meio desta oração, Oricantas Nébia, o Senhor venha completar a obra através do teu Espírito Santo em cada vida, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Logo mais, na madrugada, estarei realizando mais uma live, meditação na palavra de Deus e também a oração. E a live da madrugada também é a campanha, o clamor por livramento pelo sangue do Cordeiro. Pela madrugada e todos os dias pela tarde é a live da campanha, o clamor por livramento pelo sangue do Cordeiro. E no horário das 20 horas e 30 minutos, glórias a Deus, é a live para orar por você, para que o Senhor abençoe sua vida, para que o Senhor também te conceda vitória. Não é a campanha no horário das 20 horas e 30 minutos, mas é um momento de oração também e de meditação na palavra de Deus. Eu me despeço de todos vocês na paz do Senhor Jesus.